O Afundanço apresenta 2/6 de conversa, onde o basquete tem voz. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de 2/6 de conversa. Eu sou o Luís Janes e o convidado de hoje é o professor Tiago Miguel Teixeira. Eu sei que não gosta que eu trate por professor, mas É só porque não sou Luís, É coordenador de basquetebol de um dos clubes mais antigos do país, os Bons Joanenses de Faro, sendo igualmente treinador da equipa sénior do clube e do que mais for preciso. Topa toda a obra, basicamente. Foi igualmente selecionador da equipa de sub-14 da Associação de Basquete do Algarve, que esteve a disputar muito recentemente as festas do basquete que ocorreram em Albufeira, tendo conseguido manter a equipa no escalão A, que era o seu objetivo principal, e com um meritório quinto lugar. Boa tarde, Tiago. Vamos começar esta conversa. Conte-nos um bocado como foi a sua ligação ao basquete. Olá, Luís, boa tarde. Pois a minha ligação ao basquete acontece como acontece da grande maioria de todas as pessoas que estão ligadas ao basquete. Enquanto miúdos começámos a praticar, eu não sou aqui debaixo do Algarve, sou lá de cima de Queluz, e portanto a minha ligação, e eu comecei aí e sempre pratiquei nos escalões de formação. E entretanto, quando deixei de jogar, tive aqui um processo de afastamento um bocadinho da modalidade. Vim cá para baixo para o Algarve, acabei por Mas já era treinador? Ou não era treinador, só como jogador nos escalões de formação, okay. Mais nada. Vim cá para baixo para o Algarve, acabei por ficar cá e depois também, como acontece com muitos de nós, quando os meus filhos começaram a ter idade para querer jogar, houve aqui um reaproximar e foi nessa altura que eu depois então comecei a colaborar já com os Bons Joanenses também, que foi onde eles começaram a jogar e que tirei o meu curso e comecei a treinar equipas. Sempre no Bom Joanense? Nem sempre no Bom Joanense. Comecei nos Bons Joanenses, entretanto também já estive no Farense, já estive nos Tubarões de Quarteira e o ano passado regressei aos Bons Joanenses. Falando do Bom Joanense, eu estive a ler um livro que foi feito pela secção de basquete do Farense, que eu não tinha a noção que o Bom Joanense já é tão antigo em termos basquetebolísticos. Pelo menos consegui recuar até 1935, a primeira atividade do Bons Joanenses. Sim, é um clube que inicia e que desde o início tem sempre o basquetebol presente, ou começou com o basquetebol também. Entretanto, há ali um período em que o basquetebol fica um pouco esquecido, um pouco parado, um pouco abandonado, e há cerca de 10 anos atrás retomou e reiniciou a atividade. Pronto. Mas sim, é um dos históricos da cidade de Faro, da modalidade, sim. E não acha que às vezes é pouco reconhecido? Dão muito valor ao Farense, ao ginásio olhanense, e as pessoas esquecem um bocado que o Bom Joanense existe. Acontece isso um bocadinho, mas também é normal que aconteça. E eu entendo isso e nós entendemos isso e percebemos isso. Não estamos com isto a querer dizer que não devemos chorar, de ter... Não é? Sim, exatamente. Não quero com isto dizer também que não devemos ter mais reconhecimento pelo trabalho que fazemos. Mas é verdade, e temos que ser aqui também realistas, que enfim, o Farense tem a implementação na cidade que tem, devido ao futebol. Muito de fruto do futebol, é verdade, mas acaba por ser algo que depois se espalha a todas as modalidades, é transversal a todas as modalidades. O ginásio também mais recentemente começa e tem um estatuto e uma projeção diferente daquilo que durante muito tempo teve. Eu lembro-me, não é do meu tempo, mas lembro-me de ouvir muita gente falar nos Olhanenses, que foram o primeiro... O Sporting Olhanense, exatamente. Não, nos Olhanenses. Os Olhanenses mesmo, que foi o clube que mais durante muito tempo mais divulgou o basquetebol em Olhão. E os Bons Joanenses acabam por sofrer um bocadinho deste período de interregno que houve da modalidade. E pronto, pela dimensão que temos e pela maior dificuldade que acabamos de ter de alguma forma também em nos conseguir implementar ou fazer sobressair dentro da cidade de Faro. Às vezes ficamos ali um bocadinho esquecidos, mas atenção, é mesmo em termos
de notoriedade, apenas e só, porque não é mais do que isso. Porque nós, se formos ver e se formos analisar aquilo que tem sido as contribuições que os banjoanenses têm dado para o desenvolvimento do basquetebol a nível do Algarve e não Especialmente só, nos escalões de formação, não é? temos tido um papel muito, muito, muito importante. Aliás, tanto a vossa secção contribuiu com 2 treinadores para as seleções do Algarve, o Tiago e o Mário Duó. Mário Duó, exatamente. Sim, contribuímos com 2 treinadores, tivemos um treinador convidado também, foi um treinador estagiário convidado, o Vasco Figueiredo. Temos tido temos sido muitas vezes convidados, isto também de alguma forma acaba por atestar e por ser aqui um certificado com um reconhecimento da nossa competência, mas não tem sido só esse nível, tem sido também nos jogadores, nos atletas e nas atletas. Nós, como estamos numa fase de crescimento e de desenvolvimento da modalidade, temos passado por algumas situações mais trabalhosas e que nos têm obrigado a trabalhar e muitas mais vezes menos a ter boas. que reinventar também. Mas isso faz com que haja aqui alguns atletas que, enfim, têm começado connosco, que temos estado com eles até grande parte do seu período de formação e que em determinado momento optam por sair e para ir para outros clubes. Para equipas onde eles conseguem atingir outros voos. Têm outra notoriedade. Os outros voos eu questiono-me um bocadinho porque às vezes acaba por acontecer o contrário, mas isso são outros 500, não é? Pronto, já lá vemos chegar. Então, mas o que é certo é que se nós olharmos para isso e se olharmos para aquilo que são os atletas que têm sido convocados para as várias seleções, nós temos contribuído com temos contribuído para o aparecimento e para a formação de muitos atletas. Sim. Portanto, vamos falar um bocado. A vossa equipe, Bonjoanenses, tem um treinador de nível 3, o António Figueira, exatamente. 2 de nível 2, que é o Tiago e o Mário Duó, 1 de nível 1, 4 estagiários, e depois tem séniores masculinos, sub-16 masculinos, sub-14 masculinos e femininos, e minis, exatamente, masculinos e femininos. É isso. Sim, é. Um dos nossos treinadores de nível 1, o Tiago Nascimento, vai fazer no próximo ano, se tudo correr bem, o seu estágio de grau 2. Ele já fez toda a parte formativa, toda a parte curricular do curso de grau 2. Este ano acabou por não ter a oportunidade de fazer o estágio de grau 2, mas portanto é também aqui uma aposta forte nossa. E os treinadores que nós temos, estagiários, portanto os treinadores que tiraram o curso este ano, foi uma aposta muito grande também da secção, porque também de alguma forma apoiámos-los e desafiámos-los a tirarem esse curso e apoiámos-los a tirar o curso, porque também queremos ter treinadores e pessoas cada vez mais bem formadas. Pronto. É importante que assim seja, é importante que isto também seja. Em termos de minis, vocês têm quantos atletas? Nós temos neste momento cerca de 50 atletas, 40 e tal atletas nos minis, sim. Não é um número muito grande, sim, mas não é um número muito grande, é um número que nós vamos sentimos que temos necessidade de crescer um bocadinho mais, mas depois deparamos aqui com outro problema, que é a falta de espaços. Nós não temos um pavilhão próprio, é um projeto que nós, enquanto clube, já temos há muito tempo e um objetivo que temos há muito tempo. Este ano parece que conseguimos dar um passo decisivo para que isso acontecesse, pelo menos foram firmados alguns protocolos com a Câmara. Houve ali uma permuta, uma troca de terrenos para que possa ser construído o futuro pavilhão. Vamos ver quando é que ele começará a ser construído. Porque vocês, devido à Covid, foram dos clubes que mais sofreu. Que fomos. Que jogam normalmente no pavilhão da Penha, que foi transformado em centro de vacinação. Em centro de vacinação, sim. Foi horrível. Eu não estava cá nessa altura. Foi uma altura em que eu estive fora. Mas tenho que tirar o chapéu aos treinadores que cá estavam e a quem aguentou o barco nessa altura, porque foi de facto um trabalho hercúleo, porque não foi fácil,
continuar, Se tiveram que andar a treinar o ar livre no... continuar a Bom manter João. motivados estes miúdos, continuar a mantê-los ativos, ou a tentar mantê-los ativos, foi de facto um trabalho de muito valor, e eu aí acho que temos que estar todos muito reconhecidos, não só aos monjonenses, eu falo dos monjonenses porque é o clube onde estou, é E evidente, porque, mas do a meu toda a ponto de gente, vista, claro. foi o mais afetado, porque ficaram sem espaço de treino, Ficámos não é? sem espaço nenhum, pronto. Nós, houve ali um período em que o pavilhão do Farense também serviu ali como reserva, como Sim, como reserva backup estratégica. Mas nessa altura estávamos todos em para casa, por isso. exatamente, nessa altura acabámos por todos estar em casa. Mas pronto, mas foi o que foi, mas já lá vai. Já esperemos está que- ultrapassado, podemos exatamente. seguir em frente. Agora é caminhar, construir em cima disso. Então, vamos falar de outra coisa. Para quem não sabe, e é de certeza que há muita gente que não sabe, os bonjonenses organizam uma das maiores festas do basquete de formação que existe no nosso país, que é o Algarve Mini Basket Cup. É, E este ano vai arrancar novamente. Já pode-nos contar algumas novidades sobre isso? já vai ser, vamos ter mais um dia, vamos crescer. Este crescimento também acontece muito por culpa dos clubes que têm vindo e que querem voltar a aderiram e vir, querem não voltar, é? não é? Pronto, é sinal que são bem recebidos e que gostam de cá estar. Os miúdos também vão crescendo e não querem deixar de vir, e portanto vamos crescendo em escalões. Começámos, e foi um torneio que começou só com mini basquete, com meia dúzia com meia dúzia de equipas. Começou Este como uma ano, brincadeira quase. Não é? como quase tudo, às vezes, não é? Sim, Às sim. vezes as Às coisas vezes os começam, grandes exatamente, acontecimentos. a gente às vezes começa com uma brincadeira, e quando damos por ela estamos, Já é demasiado estamos aqui sério. metido num calo de trabalho, num bico de obra, não é? Sim, porque Num para molho de quem não brócolis. sabe, para quem não faz ideia, organizar um torneio desta dimensão é uma coisa de outro mundo, É mesmo uma de outro loucura mundo. mesmo. É mesmo de outro mundo. Nós temos já 50 equipas confirmadas, 54 equipas 50. confirmadas. Portanto, se Desde fizermos os uma mini conta 8 até aos 15 pessoas 14 por femininos, cada... que são que mais, são mais, que são muitas mais. vezes são mais. Se fizermos essa conta, temos aí bem uma 700, 800 à volta pessoas, disso, à volta 800 disso. pessoas, pronto. Desde gerir alojamentos até gerir transportes, porque temos quase, nessa altura em Faro, cria-se quase que uma rede de autocarros exclusiva e dedicada Para o ao Algarve Mini torneio. Cup. Exatamente. Porque é um torneio que não tem só a vertente desportiva, tem também uma vertente social e uma vertente turística. Nós também fazemos questão que os miúdos que venham ao Algarve que possam ir à praia. Porque se é um dos nossos Mais cartões de valias, visita, não é? Sim, sim. se é um dos nossos ex-libris, então também temos que mostrar a quem cá vem isso mesmo. Pronto. E há uma manhã ou uma tarde, dependendo das equipas, em que as equipas têm sempre reservada, que não têm jogos, para poderem ir à praia. É uma ida que se faz de barco. Portanto, ainda temos essa Até a parte ilha toda, de- até à ilha de Faro, exatamente, ainda temos essa parte toda para gerir. É os alojamentos, como eu tinha dito, é a questão refeições. das refeições e as intolerâncias alimentares que existem, Sim. as alergias que existem, etc. No meu por tempo fora. não havia cá nada disso. E também, no meu também não. No meu normalmente, quando a gente perguntava, olha, é de fiambre ou é de queijo, perguntávamos quantas podemos comer. não era se Mas gostavas disto ou do outro, não é mas verdade? infelizmente é Mas verdade. agora é o que sim. É assim. Mas é de facto aqui uma estrutura e uma organização muito complexa, e é muito engraçado porque é uma organização totalmente voluntária. Nós fazemos, as pessoas que estão ligadas ao clube, com o apoio dos pais. E a ligação que se estabelece é tão forte que nós temos pais de atletas que já não são nossos atletas. Alguns já deixaram de jogar, outros até estão noutros clubes, e que, no entanto, fazem Continuam a questão de apoiar participar e fazem questão de apoiar e fazem questão de estar connosco a ajudar-nos, seja nas cantinas, seja a gerir transportes, seja a coordenar transportes, seja a apoiar as equipas, seja a fazer aquilo que for preciso. Pronto. E é algo que as pessoas que pela primeira vez têm contacto com toda a estrutura e com toda a organização, invariavelmente a expressão é sempre: epá, eu não pensei que isto fosse assim. Fosse Eu tão não pensei, complexo. exatamente, porque é mesmo
é e mesmo... cai só em cima dos monjonenses, ou tem apoio dos outros clubes cá de Faro? Cai só em cima dos monjonenses. É uma organização exclusivamente nossa. Pronto. Este ano esperamos vir a ter o apoio da Associação de Basquetebol do Algarve, e as coisas estão bem encaminhadas nesse aspecto, para as questões das arbitragens. Pessoalmente, só tem que apoiar, não é? Na minha opinião. Eu acho que sim também, e até porque se nós estamos a organizar um torneio de formação, e porque é um torneio de formação, acho que há também a formação que está ligada, e também as competências que a associação tem nesse domínio devem de ser exploradas e devem de ser fomentadas, e portanto nós estamos disponíveis para isso. Portanto, este ano acho que as coisas vão correr muito bem nesse aspecto, mas tem sido nosso e tem sido dos pais e tem sido dos nossos atletas também, os mais velhos, porque os mais velhos, não havendo escalões para eles, também participam e também se envolvem. Como enquadramento. Exatamente. Aquilo vai ocorrer em que dias? De 6 a 9 de julho. Julho, mês 7. Vai ser exatamente no mesmo fim de semana da festa do mini basquete que ocorre em Passos de Ferreira, portanto é um evento também é um evento que complementa as festas do basquetebol que aconteceram agora aqui em Albufeira. As festas do basquetebol para os escalões de sub-14 e sub-16, a festa do mini basquete em Passos de Ferreira, a festa do mini basquete em Passos de Ferreira para os escalões de mini basquete, mini 12, sim. E portanto, em que agora está-me a falhar. Em que pavilhões é que vai acontecer? Está-me a falhar o termo. Nós estamos a fazer tudo para conseguir utilizar apenas 2 pavilhões. E vai ser uma guerra. A penha que dividimos em 2 pavilhões, sempre, são 2 campos transversais. Assim, os 2 transversais lado a lado. E o pavilhão da Escola Afonso III também, onde fazemos 2 campos e onde normalmente decorrem os escalões mais pequenos, mais novos, portanto os mini 8, mini 10 e por vezes mini 12 também. E eu estou a dizer que nós estamos a fazer tudo para manter nestes dois pavilhões, porque arranjar mais um pavilhão é relativamente fácil, consegue-se fazer nesta altura. A questão aqui é toda a logística que é preciso depois para ter mais um pavilhão, porque são necessários mais não sei quantas pessoas. Exatamente, pronto. Mas acho que este ano não vai ser possível fugirmos ao 3º pavilhão. Já acho que demais, sim, não, até porque é uma ginástica grande mais. É uma ginástica grande mais. Nós começámos até há muito pouco tempo só com os minis. Começámos o ano passado com o escalão de sub-14 masculino, embora restrito a 5 equipas, ou 4 equipas, não me recordo bem ao certo quantas foram. Este ano, além dos sub-14 masculinos, também vamos ter os sub-14 femininos. E tem sido aqui Vocês estão a ser vítimas do vosso êxito. Estamos, é um pouco isso, não é? Pronto, e daí também a gente não. Felizmente, exatamente. E daí também a gente não se poder queixar muito, pois é um bocado. Eu tenho esta expressão que utilizo muitas vezes, que é cuidado com aquilo que pedem, porque pode ser que um dia vos seja concedido, não é? Pronto. E aqui tem sido um pouco isso. E só outra pergunta, já agora. Portanto, é só equipas portuguesas? Não, são equipas portuguesas, são equipas espanholas, são equipas... Estamos a fazer tudo para este ano ter uma equipa da Dinamarca connosco, no escalão de sub-14 femininos, vamos lá ver. As coisas parecem estar bem encaminhados. E elas não vão estranhar um bocado o calor, coitadas? Elas provavelmente vão estranhar um pouco o calor. As nossas meninas sub-14, se calhar vão estranhar a altura delas. Pronto, porque aqui é ao contrário, não é? Porque normalmente os países nórdicos têm uma tradição de serem mais altos, serem grandes e por aí grandes fora. E loiras. Exatamente. Mas acho que isso também é daquelas coisas que se ultrapassa rapidamente. Pronto, quer a altura, quer a questão do calor. Houve uma altura que estive inserido numa organização deste tipo, que era o São Joãozinho em Évora. E tivemos equipas da Grécia, de Espanha, basquetes completamente diferentes, muito evoluídos, que eram espetaculares para os nossos miúdos estarem a ver o exemplo daqueles miúdos exatamente. Que não tinha nada a ver com a nossa realidade. Sim, e isso é muito, muito, muito giro. Nós o ano passado, nós temos tido sempre equipas espanholas, sempre, e a forma como Espanha encara o jogo
Não tem absolutamente nada a ver com a forma como nós encaramos o jogo. Pronto. A organização deles não tem a ver com a nossa. Também não. Mas mesmo o jogo em si, nós costumamos dizer que são miúdos como os outros, são iguais aos outros, não somos diferentes, temos a mesma altura, uns altos, outros baixos, temos exatamente as mesmas competências, ou podemos ter as mesmas competências. Temos duas pernas, duas mãos, etc. Por aí fora. Pronto. Agora, a atitude e o comportamento que nós muitas vezes pomos no jogo, eu acho que aí é que é uma diferença muito grande. E os espanhóis aí dão-nos 10-0. Pronto. Nós vemos jogos, e vimos o ano passado aqui no pavilhão municipal da Penha, nós vimos jogos de Mini 12 com uma competitividade e com uma garra absolutamente brutais. E o que é engraçado no meio disto tudo é que quando eles estão a jogar contra nós não nos ficamos, entre aspas, nós não temos uma atitude subserviente. Sim. Nós muito rapidamente percebemos aquilo e entramos no mesmo e fazemos sem problema nenhum e batemos-nos de igual para igual. E aquilo que eu acho que nós temos que fazer é ser capaz de transportar essa atitude para os nossos jogos aqui. Em vez de ser uma exceção, ser a regra. Exatamente. Acaba por ser essa nós temos a mais-valia, entre aspas, ter aqui ao lado a principal potência europeia do basquete. E acho que bebemos pouco das boas práticas que eles fazem. E não é muito difícil. Nós temos o Elva, temos aqui ao lado a 40 km de Faro, 40, 50 por autoestrada. Sevilha é mais perto do que Lisboa. Meia hora, exatamente. Portanto, e acho que nós aproveitamos pouco o que eles já aprenderam há 30 anos atrás, porque estamos a falar disso. Se calhar 40 ou 50 anos o basquete nosso e dos espanhóis era mais ou menos equiparado, só que eles começaram a trabalhar melhor. E, do meu ponto de vista, nós não fomos atrás deles. Sim, nós não fomos atrás deles. Nós não fomos atrás deles e acho que se instalou em nós um síndrome de... Coitadinhos. Do coitadinho, um bocadinho o síndrome do Calimero, não é? Pronto, nós tudo nos acontece, os outros são muito melhores, os outros conseguem isto. E quando não são melhores, há alguém que faz com que eles ganhem. Exatamente, pronto, foi por causa disto ou daquilo. Não, bolas, com os diabos. Os outros são exatamente iguais a nós. Encaram as coisas desde o início de maneira diferente. E isso é algo que a gente tem que mudar e que só depende de nós, não depende mais de nada. Felizmente só depende de nós. Não depende. Onde é que eu tenho que assinar por baixo? É isso, quer dizer, deixemos de coisas, deixemos de funfuns e gaitinhas deixemos de ser começar a fazer as coisas como deve ser. É uma expressão que eu uso muito e os meus atletas já brincam comigo e já gozam comigo. Está bem, Tiago, deixemos de funfuns e gaitinhas, não é? Pois é isso mesmo, não há funfuns nem gaitinhas. É fazer aquilo trabalhar que temos que fazer, e os resultados onde aparecer. O resto logo se vê, pronto. Aliás, o que é certo é que ninguém poderá dizer que a gente não deu tudo aquilo que tinha para dar. E pegando nisso podemos ir para o próximo tema de conversa. Foi a festa do basquete, nós levámos uma banhada, o país todo, do Porto. Completamente. O Porto venceu todos os escalões. É verdade. E a maior parte dos jogos com uma certa facilidade. Quer dizer, alguma coisa eles estão a fazer bem. Claro que sim. Porque todos evoluímos. Claro que o Porto evoluiu mais muito do que mais. Os outros. Pronto. E o Porto evoluiu muito mais e foi há pouco tempo, no ano em que o Algarve já foi também no escalão de sub-14, eu era selecionador adjunto nessa altura e o Mário do O era o selecionador principal e nós ficámos em primeiro, no sub-14, ficámos em primeiro lugar. E nesse ano o Porto veio com uma equipa que nos surpreendeu a todos. Que aliás, nós antes do campeonato estávamos a falar e o Tiago dizia que nunca sabia bem o que é que o Porto podia apresentar. Exatamente. Pronto, porque vinha com uma equipa completamente diferente. Portanto, veio com uma equipa que inclusivamente teve a lutar para se manter no grupo A, portanto, no grupo das 6 equipas mais fortes. Pronto. E, portanto, foi uma seleção, foi uma associação que teve que vir daí, não é? Até chegar onde chegou este ano. Pronto. Obviamente que é uma associação grande, é uma associação com uma base de recrutamento muito grande, tal como Lisboa também, por aí fora, são as duas maiores associações do país. E depois são duas associações, e não foi por acaso que Porto ganhou todas, Lisboa teve em 3 das 4 finais, pronto. Mas e depois Aveiro, também Aveiro teve ali, foi ali que acabam por ser as outside, principais exatamente.
E Setúbal. E nós também já começamos a estar. Eu já queria chegar a Setúbal, porque eu acho que Setúbal foi a grande desilusão deste campeonato. Talvez, Com sim, que com acontecia aquilo que aqui tem acontecido há uns anos. Sim. Acho que o Setúbal está a fazer o percurso inverso do Porto. Mas eu acho que Setúbal é um caso paradigmático e é algo que de alguma forma já temos visto acontecer noutros sítios também. Eu nunca fui um grande apologista e agora estou a ver o basquetebol de uma forma global. Estou a pensar no basquetebol em si, no Algarve em concreto. Eu nunca fui apologista de termos ou de criarmos aquelas grandes equipas, ou as equipas que têm os jogadores todos. Sim, um acalito no meio da deserto. Exatamente. Pronto. Porque especialmente, e muito especialmente, nos escalões de formação. Porque acho que isso não beneficia ninguém. Isso traz glória, entre aspas, aos clubes, que tem essas, ou ao clube que tem essa política e essa estratégia, mas não mais do que isso. Pronto. Não beneficia os atletas, não beneficia o basquetebol da região, não faz nada disso. Eu acho que Setúbal se calhar está a viver um bocadinho isso. Que foi um bocado o que aconteceu com o Algarve aqui há uns anos com o Imortal. Que há uns anos aconteceu isso também. Eu acho que vimos outros clubes a aparecerem e a começarem a trabalhar de uma forma muito interessante, mas desenvolvendo os atletas que têm, não indo buscar aqui ou ali, etc, por aí fora. Atenção que eu não acho que não se possa fazer isso, não é nada disso. Pronto, eu não me revejo nessa estratégia, acho que a estratégia deverá de ser outra. Não para os se escalões quisermos de formação, desenvolver os escalões de formação e o basquetebol numa determinada região. Pronto. Basquetebol no global, numa região. Exatamente. Pronto. Agora, eu acho que se calhar Setúbal viveu um bocadinho disso, porque eu por acaso não foi por acaso, foi também fruto como obrigação do meu trabalho. Estive a olhar para a associação de Setúbal e para a equipa de Sub-14, e a seleção de Sub-14 de Setúbal tinha 7 jogadores do mesmo clube. 8 jogadores do mesmo clube. Ora, em 12 há uma preponderância muito grande. E se calhar desses 8 os principais estavam lá. Estavam lá, exatamente. Pronto. Eu acho que isto... Pronto, o clube era o Barreirense, tinha estes jogadores todos. E pá, o Barreirense está com uma equipa muito interessante nos Sub-14, está a fazer um excelente campeonato nacional. Duvido, ou tenho algumas dúvidas, que isto tenha ajudado os restantes, o escalão de Sub-14 na sua globalidade, porque acaba por ser um passeio no parque ali para a equipa do Barreirense. Acaba por haver muitos desníveis muito grandes nos jogos das outras equipas, e quando depois o Barreirense passa para as provas nacionais, que é onde está agora, a competição interna deixa de ter referências. Mas isso aconteceu porque eles foram buscar jogadores ou porque conseguiram criar esse núcleo? Eu não sei ao certo e não consigo pode ter acontecido isso também, obviamente. Pode ter perfeitamente acontecido isso também. Mas normalmente o Barreirense costuma ser um clube que é ali magnético, não é? Pronto, um bocadinho como o Imortal aqui. Sim. O que é normal, é perfeitamente normal, perfeitamente tem outro natural, estatuto, digamos exatamente, assim. Pronto, aí as coisas são como são e acho que aí, tal como cá em baixo, os outros clubes só se têm que queixar é de não terem conseguido ter esse magnetismo ainda, não é? Exatamente, e têm que trabalhar para isso. Que neste aspecto, pelo menos nos escalões de formação, o Imortal já está a perder um bocado do terreno, já há clubes que olham de frente para eles e lutam sim, cara a cara, não é? Sim, há clubes que não há nenhum passeio no parque. Não é, já não é essa a realidade, pronto. Mas é verdade também, e nós já este ano sabemos disso, que o Algarve prepara-se para, já no escalão de sub-16, começar a trazer alguns miúdos de fora, países lusófonos, etc, por aí fora. E atenção que não é só o Imortal, são outros clubes também aqui do... Isso é um bocado a realidade do nosso país, não é? Portanto, acontece... É
É verdade que sim. Agora, não sei, eu questiono sempre estas medidas. Lá está, não estou a dizer que sou contra elas, mas acho que é uma reflexão que nós devemos ter sempre. Nós temos um projeto que é a ABA, do João Rocha, do João Rocha, que está assente muito nos países lusófonos. É verdade, sim. Traz os atletas para praticarem basquete e depois fazerem o seu percurso académico e durante esse período jogam e depois vão à vida deles. Claro, é verdade. A minha e eu não estou a dizer que não se deve fazer isso. Pronto, acho é que devemos de refletir sobre isso, porque acho que, lá está, mais uma vez, olhando para o basquete de uma forma global e para o país e para a região enquanto beneficiária destes jogadores e do desenvolvimento da modalidade. Eu não sei até que ponto é que este tipo de estratégias não vai condicionar o aparecimento de outros atletas nossos, de outros atletas, etc. Exatamente, assim. Exatamente. E tenho sempre algum receio disto, porque diz-me a experiência que aquilo que nós vemos, e quando olhamos para um miúdo com 10, 11, 12, 13, 14 anos, nenhum de nós tem a ideia do que é que aquele miúdo pode vir a ser. E podemos vir a ter surpresas absolutamente fantásticas. Eu, por exemplo, eu sei que, e posso dar um exemplo, ele não leva a mal. Eu treinei nos iniciados uma pessoa que agora que é treinador, que é o Manuel Pedro Noites, conhece, que esteve no Ferragudo. Muito bem, sim. Quando eu o treinei, ele era um projeto ainda por desabrochar. Também estava inserido numa equipa muito forte onde ele não conseguia ser preponderante. Mas ninguém olhava para ele e pensaria que ele conseguia fazer o percurso que fez. Foi uma surpresa enorme, dentro do tal caso de olhamos para eles com 10, 12 anos e depois no fim surpreendem-nos bastante. São coisas completamente diferentes, são, mas mesmo muito, muito, muito diferentes. E nós já vemos isso quando olhamos para um miúdo com 10, 11 anos e depois voltamos a encontrá-lo com 16 anos, já miúdos completamente diferentes. Uns fizeram uma evolução positiva, outros nem por isso, não é? É engraçado que aqui há uns... no outro dia estava a falar estávamos nas festas e estávamos a falar sobre isto, e estávamos a falar sobre aquilo que se procurava nos jogadores de basquete. E tem sido aqui um paradigma que tem vindo a mudar. Pronto. Nós, inicialmente, começou-se à procura, estou a falar aqui há uns anos valentes atrás, procuravam-se sempre os jogadores mais tecnicistas, com mais habilidade, etc. Por aí fora. E esses eram os atletas que se procurava para o basquetebol, que se tentava desenvolver. Com o tempo isto foi mudando um pouco e a agulha foi virando ali para os mais altos, na perspectiva de ensiná-los a jogar ainda conseguimos, ensiná-los a crescer não conseguimos, portanto vamos buscar os mais altos e trabalhar estes. Muito bem. E hoje já se está a virar um bocadinho a orientação também, que já deixou de ser os mais técnicos, os mais habilidosos, deixou de ser os mais altos e começa a ser também os que têm melhor atitude competitiva, na perspectiva de que esta atitude competitiva depois possa vir trazer tudo o resto. E é engraçado olhar para estas mudanças, para a forma como nós encaramos, ou para a forma como se encara isto e como se procura identificar potenciais talentos, porque isto mostra bem como vai mudando a nossa escala de valores, não é? E como vamos evoluindo no jogo. E obviamente continuamos a querer os habilidosos e continuamos a querer os grandes, mas continuamos e também queremos muito aqueles que têm uma boa atitude competitiva, aqueles que estão lá dentro. A atitude competitiva é a base de... E é um bocadinho aquilo que falámos há pouco, não é? Quando estávamos a falar da diferença entre Espanha, entre Portugal, etc, por aí fora, que vem logo dos minis. Mas também é verdade que nesta altura o basquete mudou completamente. Nesta altura nós temos jogadores de 2,5 m, 2,6 m que agarram a bola e são bases. Mas e nós com já uma técnica fabulosa. Mas, Luís, nós já coisa tínhamos isso. Eram as exceções, quer dizer, eu sou Magic Johnson, exatamente, assim, quer dizer, nós tivemos aquele que para mim sempre foi o
assim, o modelo do base tinha 2,6 m, não é? E eu continuo a dizer isto aos meus jogadores: epá, quando eu tiver um base, quando for preciso, vai jogar a poste, como ele o fez numa final, num jogo de playoff. É que, Epá, é que tem, exato, tudo. isso mesmo, quer dizer, é que quando isso acontecer, eu fico extremamente orgulhoso, e se for meu jogador, ou se tiver sido meu jogador, eu fico extremamente orgulhoso, porque significa que eu consegui efetivamente ensinar-lhe basquetebol. Ele conseguiu aprender basquetebol e conseguiu perceber o jogo na sua totalidade e não apenas uma determinada, uma área reduzida do jogo, não é? Pronto. E, portanto, eu acho que isso é assim o santo grau de todos os treinadores. Quer dizer. Então, e foi assim a primeira parte desta conversa com o professor Tiago Miguel Teixeira. Já sabem que na próxima quinta-feira vamos ter a segunda parte. Isto é o que ser dividido devido à sua dimensão. E esta segunda parte vai ser tão interessante como esta foi. Eu despeço-me até amanhã com mais projeções sobre como vai ser o fim de semana desportivo para as nossas equipas. Até lá, fiquem bem e já sabem, grandes jogos de basquete.